Good evening. Boa noite. Let us begin with 3 Ohms. Vamos começar com os 3 Ohms. Hari Om. Welcome to Shivananda Satsang Hall for this evening's ao program. Chitananda Ashram. On behalf of Sachidananda Ashram Yogaville, Em nome desta organização do local, da comunidade, great joy and pleasure. eu sinto uma grande alegria Geshe de dar boas-vindas ao Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche essa noite. Thank you so much for coming. Muito obrigado por vir. We would also like to welcome Nós também gostaríamos de dar boas-vindas aos nossos belos lamas que vieram de Serenity Region e acredito que de outros locais do mundo. E aos nossos queridos amigos do Serenity Region, a Sangha do Tenzin Rinpoche. E eu creio que há participantes que estão atendendo a retiros do Serenity Ridge. E todos vocês são muito bem-vindos. Obrigados por virem essa noite. Tenzin Rinpoche is the founder and O the Tenzin spiritual Rinpoche director of é o fundador e o diretor do Instituto Ligmentia. Ele é um autor muito reconhecido, um professor muito respeitado e amado nos Estados Unidos, no México e na Europa, e agora espero também na Coreia do Sul. Ele ensina por meio de livros, por meio de satsangs e por meio de muitas falas, inclusive por meio da internet. E milhares de pessoas estão se beneficiando por meio dos ensinamentos que ele dá pela internet. Lotus Center for All Faith has been inviting Tenzin Rinpoche for many years now. O local de onde ela fala já convidou o Tenzin Rinpoche muitas vezes lá, e na função de alguém que incorpora os ensinamentos da tradição do budismo bom. Nessa tradição, ele foi convidado a falar sobre os ensinamentos éticos sobre o budismo. Nós sempre apreciamos muito a sua sabedoria profunda, o seu humor e a maneira pela qual ele torna os ensinamentos acessíveis e aplicáveis à nossa vida cotidiana. Então vamos agora dar boas-vindas ao Tenzin Rinpoche e pedir que ele comece com preces e em seguida com uma fala até 8 da noite. E ele aceitou, ele vai falar até por volta de 8 da noite e ele aceitou responder a perguntas até 8:30. Nós vamos tocar uma música com o mantra e nós vamos cantar juntos. Os outros podem apenas sentir essa alegria que surge. O Tenzin Rinpoche, você poderia nos dizer o significado desses mantras?
Bom, o significado desse mantra é o mantra da clara luz, é o mantra Salewe. Então a gente pode tocar e eu vou explicar um pouquinho depois.
Okay. So I'm very happy então, to be here estou muito feliz de estar aqui essa noite. Like our annual nossa visita que acaba sendo anual. São duas comunidades espirituais, são nossos vizinhos. Isso também é uma grande oportunidade para que as sanghas se conectem umas com as outras e aprofundem suas conexões. Então eu fico muito feliz quanto a isso. Então, hoje à noite, esse assunto é a disciplina ética. Primeiro eu gostaria de dar um passo atrás um pouco para falar sobre os ensinamentos budistas. Eu estou falando em sentido geral, mas também no hinduísmo, em qualquer ensinamento espiritual, qualquer tradição espiritual, ela diz respeito a superar o sofrimento. Para superar o sofrimento, para liberar a nós mesmos das aflições. Essa é a meta primária de qualquer conhecimento. No budismo também, nós dizemos que qualquer ensinamento busca liberar e eliminar o sofrimento. No tibetano nós dizemos Sanje, no sentido de Buda. Sanje diz respeito significa superar todas as aflições e aperfeiçoar todas as qualidades. Isso é o que significa. Sanje, limpar tudo, liberar tudo e aperfeiçoar tudo. Você não consegue aperfeiçoar a não ser que você tenha liberado e nem o inverso. Você precisa das duas coisas. Para fazer isso, duas disciplinas ou princípios principais existem, que nós chamamos de método e de sabedoria. Tap e Sherab. Eles são como os dois mestres de um pássaro. Seria muito difícil para um pássaro voar com apenas uma asa. Então nós precisamos de duas asas para que o pássaro voe apropriadamente. E também na jornada espiritual, para alcançar a liberação, para superar o sofrimento, é necessário ter duas asas, do método e da sabedoria. Então eles são divididos em duas disciplinas, mas eles não podem ser separados no que diz respeito à verdadeira jornada, eles são conectados. Um praticante profundo ou um yogi que alcançou um certo grau de realização, eles aplicam as duas coisas juntas, porque as duas coisas atuam no propósito de superar os sofrimentos. O método é um recurso temporário para que você possa superar o sofrimento. E a sabedoria, ele é como ele corta o sofrimento pela raiz, permanentemente. Então, a sabedoria, o recurso, a habilidade necessária é a da sabedoria. O método é uma forma mais temporária de superar o sofrimento. No método, há tantas disciplinas diferentes na tradição tibetana. Por exemplo, a disciplina monástica usada pelos monges. Tem todo o conjunto de votos dos monges, que são mais de 250 votos, que são disciplinas éticas, basicamente. Então, há vários aspectos diferentes. Eu vou falar um deles específico, que teoricamente é mais simples, que teoricamente se aplica para todo mundo, para pessoas comuns. Teoricamente é o mais fácil, o que não quer dizer que é fácil, mas deveria ser. A parte da sabedoria que visa cortar a raiz do samsara, teoricamente é mais difícil. Eu não acho que nós deveríamos abandonar a esperança de explorar a sabedoria, mas a gente não deveria esperar demais na capacidade de fazer o trabalho perfeito. E nem também deveríamos esperar o caminho mais fácil. Então a gente deveria trabalhar nos dois caminhos. A razão é a sabedoria. A definição de sabedoria seria
em que você está ou temporariamente ou por um período longo de tempo ou para sempre superando o seu ego, a sua personalidade baseada na ignorância. Você não está se agarrando em nada, em um senso de um eu, de um self, por exemplo. Quando você não está se agarrando a nada, apegado a nada, nesse caso não tem uma identidade de dor operando na mente. Quando não há essa identidade de dor lá, qualquer indivíduo que não tem isso, ele já não tem necessidade de machucar ninguém. Então, por exemplo, ações negativas como matar alguém, tirar a vida de alguém, ou roubar coisas. Então, basicamente, essas ações como, por exemplo, roubar, tirar vidas, atos sexuais danosos, não há uma ação, não há nenhum motivo para alguém fazer isso se a pessoa não está se agarrando à sua identidade de dor. Ou também a pessoa também não precisa sentir a necessidade de mentir, a necessidade de fofocar, a necessidade de usar uma fala agressiva em relação a alguém, ou uma fala inútil, não significativa. Um exemplo típico seria, por exemplo, nas mídias sociais. As pessoas às vezes postam lá e às vezes eu fico pensando, essas pessoas têm muito tempo, né? E comentários muito longos, baseados numa fala de dor. Então a pessoa não precisa provar nada, tentando, às vezes, mostrar que a fala ou que a expressão do outro está errada, ou tentando atacar a alegria de alguém, ou a tentativa da pessoa compartilhar algo. A crítica exagerada em relação a alguém. Eu não sei porque as pessoas gastam tanto tempo fazendo isso. As mídias sociais, isso se aplica muito mais do que em outros lugares, mas também colunas de fofoca em outras revistas. Isso é incrível. Não, se não é uma identidade de dor, não há necessidade de fazer isso. Porque sempre que você está produzindo dor, seja dentro de você, ou seja para outros, basicamente o que você está tentando alimentar de volta a sua identidade de dor. Porque a sua identidade de dor precisa de dor, precisa de relacionamento de dor, precisa produzir dor para sobreviver. Para que ela possa sobreviver, ela constantemente faz esse trabalho, ela tem que fazer isso, porque ela precisa sobreviver. Quando a identidade de dor não está lá, o que tem um sentido de que tem sabedoria lá, pode ser pequena ou grande, mas a definição de sabedoria é essa. Tanto quanto você está livre da sua identidade de dor, isso é uma pergunta simples, assim, o quanto você está livre da sua identidade de dor é o quanto de sabedoria você tem. O quanto você está livre da sua identidade de dor. O quanto você não olha a partir desse lugar, o quanto você fala a partir desse lugar, sente a partir daquele lugar, age a partir daquele lugar e sofre a partir daquele lugar. A questão é, qualquer que seja a sua vida, se a sua vida está fluindo de um jeito em que você está... se a sua vida está fluindo desse jeito, você naturalmente está em falta de sabedoria. Então, na verdade é o contrário, desculpa. Se você está agindo a partir da sabedoria, não há tanta necessidade de esforço, de aplicar métodos para que você consiga evitar produzir sofrimentos. Por exemplo, um relacionamento ruim. Nele você estaria brigando o tempo todo. As pessoas realmente querem brigar o tempo todo. Eu não acho que ninguém gosta disso. Eles sofrem quando eles estão brigando. Então por que as pessoas brigam? Elas não sabem por quê. Elas percebem de repente que estão brigando ali o tempo todo. Elas não marcam, bom, de 10 às 11 hoje nós vamos brigar.
Ninguém planeja isso. Mas é um esforço não espontâneo. E às vezes isso acontece em lugares em que as pessoas deveriam se conectar umas com as outras. Elas estão sentadas juntas em um jantar, teoricamente elas iriam se conectar e dar amor um ao outro. Mas aí às vezes acontece alguma coisa e as pessoas já começam a ter uma longa briga sobre. Ninguém planeja isso. Então a identidade de dor continua neles. Às vezes ou eles estão tentando se defender uns dos outros, se proteger uns dos outros, ou eles estão inseguros em relação aos outros, ou estão tentando se provar. E eles não foram lá realmente para jantar. Dinner is just an excuse, right? Então, acontece automaticamente. Então, a função da sabedoria, eu acho que, num certo sentido, é uma função muito importante. E ela acaba sendo a função mais difícil também de aplicar. Faz sentido? Então, bom, é fácil dizer, bom, não mate, não faz isso, não faz aquilo. A gente vai chegar na lista de 10 coisas. Mas a gente tem que entender por que a gente precisa ter uma lista de coisas a não fazer. Bom, o que não fazer? Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode, na lei, por exemplo, você não pode não pagar os impostos. Então a definição de roubar é tirar o que não foi dado, pegar o que não foi dado. Então, se você está tentando esconder os impostos, o governo não vai dizer, bom, tudo bem, pode fazer. Tem tantas camadas diferentes de hábitos que você pode não pensar que necessariamente você está roubando. A pessoa pode achar que é bom roubar um pouquinho. Então, é muito a ideia... Essas disciplinas, ela realmente precisa vir de dentro. Eu acho que isso é o mais importante. Uma vez eu me lembro, tinha um casal jovem de Charlotte, na Carolina do Norte, em um avião pequeno. Eles estavam brigando tanto, e o avião é muito pequeno, então era como um show, todo mundo ouvia. E a menina estava tentando dizer alguma coisa, estava sendo mais expressiva. E o cara estava, do que eu ele, e o cara estava tentando dizer, estava quase, ele estava tampando o ouvido. É como se ele dissesse, bom, não estou mais ouvindo. Aí ele ficava cansado de ficar sentado assim, tampando o ouvido, aí ela começava a falar de novo. Então eles estavam era uma dor tão intensa, essa comunicação baseada na dor entre eles. E eu estava pensando, como poderia ser legal se um deles conseguisse refletir em si mesmos e perceber que a gente pode discutir, mas esse não é realmente o melhor lugar a fazer isso. A gente pode conversar, talvez mais longamente, mas aqui não é o melhor lugar para isso. Que tal a gente ficar 1 hora em silêncio? Isso seria muito bom. E com certeza seria bom para todo mundo naquele avião, particularmente para aqueles que estavam sentados mais próximos deles. Mas eles não estavam dispostos a refletir sobre eles. Eles não estavam com vontade de permanecer em silêncio, porque talvez eles não tinham silêncio. Eles não sentiam o silêncio. Talvez eles não sentissem a quietude suficiente, estabilidade. Então esse vento kármico da fala negativa estava se manifestando. Eles não estavam aterrados o suficiente naquela quietude. Eles não estavam em paz o suficiente, silenciosos o suficiente internamente.
Então, em algum momento, quando aquele vento se exaurisse, eles iriam ficar em silêncio. Mas até lá, eles não tinham nenhum controle, basicamente. E quando você não tem um controle, você precisa de um sentido mais forte de disciplina. Então, as verdadeiras disciplinas, elas não são... as disciplinas, elas não precisam, verdadeiras, não precisam ser impostas a você. Por exemplo, algumas pessoas elas precisam ser disciplinadas por meio da lei para, por exemplo, uma punição financeira, ou você precisa refazer os exames para ter carteira de motorista de novo, porque você quebrou as regras. Ou quando você está dirigindo em uma estrada, quando você vê um carro da polícia, e aí automaticamente o tráfego fica mais lento, certo? As pessoas diminuem a velocidade. Essas são forças externas que estão nos disciplinando. O que é, ok, se isso é necessário, ok. Mas é melhor que não seja assim, é melhor que haja um senso maior de controle, ou talvez um senso maior de consciência. Talvez seja melhor do que... talvez seja melhor não haver a necessidade de dirigir rápido. Porque com que frequência a gente vê alguém dirigindo rápido, e aí estão te esperando ali na frente, logo ali na frente eles já estão te esperando de novo, então eles não estão chegando a lugar nenhum. Faz sentido? Então, num certo sentido, eu penso que essa noção de sabedoria, eu acho que é muito importante que a gente corte pela raiz. Para cortar a raiz do samsara, para cortar a raiz da ignorância, para cortar a raiz do sofrimento, apenas a sabedoria pode fazer isso, não é o método. A disciplina não pode fazer isso. Porque a própria disciplina, ela é uma regra que você precisa obedecer por meio do esforço. Porque qualquer esforço no longo prazo, alguma coisa acontece. Então, é como nós entendemos essas duas coisas. Então, para falar especificamente sobre o método agora. O método basicamente significa... Bom, método é método, né? São meios hábeis que nós usamos para exercitar a nossa... São meios hábeis para nos proteger da negatividade e meios hábeis para exercitar as nossas potencialidades. O método é isso. Método, isso é o que significa método. Então, no método nós falamos dos 10 prajna paramitas, ou das 10 virtudes. Dentre as 10 virtudes, não tirar a vida. Então, não tirar a vida, o mestre diz o termo em tibetano. Não tirar a vida, você não tira a vida, você não encoraja alguém a tirar vidas, você não admira alguém que está tirando vidas. Sempre vai ter categorias que a gente pode ir incluindo. Envolve em vários níveis de não tirar a vida. Às vezes alguém assassina e você pode sentir, isso deveria acontecer mesmo. Você não foi lá fazer isso, mas você mentalmente participou do gesto de tirar a vida de alguém. Então a ação de tirar a vida, ela é um sofrimento. O grande propósito de todas essas disciplinas morais, ou das disciplinas éticas, tem a ver com não produzir o sofrimento. Esse é o grande princípio. Você pode ser 10, 20, 15, 50, 100, não importa. É não produzir o sofrimento para os outros. Porque no momento em que você entra no samsara,
você vai ter sofrimento suficiente para você também. Então você não produz mais sofrimento para os outros, nem para você. Mantenha o que você tem. Você tenta também não produzir um karma que vai produzir mais sofrimento. Né? Esse é o propósito da vida. Então, em segundo lugar, roubar. O que é roubar? Na vida, a definição é simples: pegar algo que não foi dado. Às vezes poderia ser coisas muito simples, porque é um hábito. Eu sei que eu tinha alguns atores ou atrizes, é melhor até não lembrar quem, mas eu tenho certeza que vocês sabem de quem eu estou falando. Se você não sabe, também não se preocupe. Mas tinha alguém muito famoso, acho que era um cantor. Provavelmente já tinha riqueza mais suficiente e tinha o hábito de roubar. Então alguma coisa acontece. Bom, aqui não tem muita coisa para roubar, mas talvez eu poderia pegar isso. Existe uma sensação profunda de algo profundamente enraizado, um hábito muito profundo de querer pegar algo que não foi dado. Uma sensação talvez de uma vitória, de estar ganhando algo. Acho que se você olhar na sua vida, talvez tenha tantas situações na vida de pedir, eu posso usar, posso ter. Mas em vez de você, talvez você pode pedir, em vez de sentir que você merece, que você pode pegar as coisas. Acho que no fim das coisas, no final das contas, você está deixando alguém desconfortável. Talvez, por exemplo, alguém vem, um convidado vem na sua casa e você diz: ok, bom, isso é um grande amigo, por favor, vem, fique confortável. Mas quando a pessoa convidada está tentando levar vantagem, sentir em casa demais, você pode, talvez você já fez a pessoa se sentir em casa, mas talvez não precisa de tanto. Um pouquinho de respeito em relação ao dono da casa é bom. Quando você começa a mudar as coisas de lugar, ou abre o refrigerador, e aí você pega e come alguma coisa lá. Mas pode não existir um respeito ali, talvez. De pegar as coisas, de mudar as coisas de lugar. Isso também fere o dono da casa. Isso afeta o seu relacionamento com o dono da casa. E aí na próxima vez você tem menos chance de ser convidado na casa, para casa. E se você for convidado, vai ser por um tempo mais curto. Então também a conduta sexual inapropriada. Bom, nos monastérios, os monges e monjas têm disciplinas que envolvem não ter relacionamentos sexuais, mas aqueles que não são monges, você tem um marido, tem um parceiro, uma parceira, tem um relacionamento, qualquer que seja o comprometimento que você tem em relação a essa pessoa, que pode envolver, por exemplo, não ter relacionamentos com outros parceiros, maridos, esposas, ou, por exemplo, não ter um relacionamento sexual baseado na força com outras pessoas. Essas são coisas muito importantes. Eles são basicamente causas de sofrimento na sociedade humana. Todos eles causam sofrimento. Às vezes as pessoas dizem, bom, ok, a gente pode ser algo aberto e aí não causa sofrimento, mas eu não acho que é verdade. Pode haver pessoas que estão mais abertas, mas nos relacionamentos em que você está comprometido com alguém, e aí quando você vai além desse comprometimento,
ele está produzindo dor. Ou em você, ou na outra pessoa com quem você está se relacionando, ou talvez com a terceira pessoa. Então, todos os tipos de conduta sexual inapropriada é importante também percebê-los. Aí o mestre agora diz o quarto termo em tibetano. Ele está procurando a tradução. Não, so what happened? Mitsamba Chuba, Sochuba, Majimba Lemba, Mitsamba Chuba. Yeah, so okay, that's the three. So bom, esses três primeiros são as três condutas inadequadas de corpo. A quarta já diz respeito à fala. O mestre diz os termos relacionados agora em tibetano. O próximo é mentir. Então, basicamente, mentir é algo, vamos dizer, algo que não é verdadeiro. Às vezes as pessoas pensam que pequenas coisas, pequenas mentiras. No budismo nós dizemos às vezes mentiras benéficas. Que são ok, por exemplo, um caçador veio por esse caminho para caçar um veado e ele pergunta, por que caminho o veado veio? E você diz que ele veio de um lado e você diz, bom, ele veio do outro. Em princípio isso é mentir, mas é uma exceção à regra, porque é uma mentira ok, porque num certo sentido você está produzindo algum sofrimento no caçador, mas você está protegendo um sofrimento maior no veado. Então talvez possa ter você medir a quantidade de sofrimento que está sendo produzido, eu acho. Bom, mentir é um princípio. Mas também, digamos, se você está em um relacionamento com alguém, o seu marido ou sua esposa, nesse caso você definitivamente não vai apreciar a mentira, né? Você não vai apreciar que a pessoa com quem você está em um relacionamento íntimo esteja mentindo para você. Você não vai apreciar se você tem um parceiro comercial em quem você confia. E aí esse parceiro ou parceira está mentindo. Então, basicamente, todas essas situações, em algumas situações, produzem um senso muito profundo de dor, outras situações são um pouco melhor, mas a mentira, no fim das contas, sempre produz dor. Então, produzir a dor é o grande fator dessas não virtudes, assim como dizer verdades é a coisa principal. Esse termo tibetano, ele está perguntando a uma pessoa. Falar de uma maneira agressiva com outra pessoa. Então, basicamente, você está tentando... Pode até ser verdade o que você está dizendo, mas você está com intenção ou não, você está produzindo um sofrimento entre dois amigos, por exemplo. Uma fofoca, por exemplo. Sabe o que o seu melhor amigo me disse sobre você? Ele disse, ela disse, eu realmente não gosto dela. Suficiente. Dizer algo assim já é suficiente. Pode até ser verdade que a pessoa disse isso, mas a pessoa não te pediu para contar para o amigo. Então, por que você está interessado em dizer isso? Basicamente, cada conduta que você faria, a maior parte dela inconscientemente, as consequências tanto de sofrimento que está sendo produzido, você não tem consciência. Então, entre pessoas, por exemplo. Especialmente ir até alguém e tentar intencionalmente dizer algo sobre uma pessoa. E todas essas coisas, tudo isso está relacionado à fala. Por exemplo, mentir. Essa fala agressiva, fofoca.
Isso está conectado com a sua fala de dor. Querer fazer isso. Por que alguém iria querer fazer isso? Por que alguém a partir de dentro vai se força a fazer isso? Por que alguém fica empolgado fazendo isso? Por que alguém faz isso? Porque bem no fundo, a pessoa que faz isso está sofrendo. Mas trazer mais sofrimento para outros não é a maneira de superar o seu próprio sofrimento, mas a pessoa não sabe. Não é a maneira correta de fazer isso. Então é algo importante de ver. O próximo termo é da fala agressiva. É o que eu chamaria de fala de dor. Então o antigo é a fofoca e o próximo é essa fala agredir com palavras. Você conhece alguém que tem uma fala agressiva ou que reclama o tempo todo? Certo? Sabe? Você conhece? Você faz isso? Fala agressiva. Você se lembra da última vez que você fez? Quando foi a última vez? Algumas horas atrás? Alguns dias? Algumas semanas? Meses atrás? Alguns anos atrás? Uau! Isso seria muito bom. Certo? Às vezes, mesmo que você não ache que é agressivo, mas alguém recebe como sendo agressivo, sente como sendo agressivo. Então, muitas vezes, o uso do nosso chakra da garganta, nossa fala, há muitas maneiras diferentes. Sempre que ele produz um sofrimento em alguém, isso não é uma fala não virtuosa. Provavelmente uma das razões pelas quais a gente fala da prática do silêncio, essa seja a principal. Você fica quieto, tem menos chance de você fazer isso. Mas por quanto tempo você consegue ficar em silêncio? Esse é o problema, né? Enquanto você está em silêncio, você continua falando. E você está preparando mais precisamente quando, em relação a quem, como, todos os detalhes estão sendo delineados. Então às vezes você tem que esperar mais 2 dias. Então essa dor em você que está te dando uma urgência de falar, de planejar dessa maneira, já não é um silêncio. Se há sabedoria ali, a gente chama de consciência do silêncio, em vez de controlar o silêncio, em vez de controlar a fala. A consciência do silêncio é diferente do controle da fala. Não é controlar a fala. Controlar a fala é doloroso. A consciência do silêncio é uma alegria. Você está feliz que você não está falando. Não é algo doloroso de quero falar, quero falar. Aliás, como está... Perguntar para o seu amigo, como sua ex está indo? Quem está interessado na ex do outro? Talvez você esteja interessado, né? Ou talvez você simplesmente quer ouvir histórias de dor. Você quer ouvir sobre conflitos. Histórias interessantes de conflitos. Como todos os filmes de Hollywood, então, por exemplo. Uma das receitas é qual é o conflito que está lá. Que isso desperta as pessoas, o interesse das pessoas. Isso desperta a identidade de dor das pessoas. Elas ficam familiares, elas se identificam, elas se engajam ali, elas choram. Elas choram. Elas apreciam, elas sentem dor. Choram.
Então, às vezes as pessoas se perguntam, o que a pessoa está fazendo? Às vezes a sua fala, você está procurando algum conflito. Ou interessado em ouvir mais histórias de conflitos. Talvez em vez de... Por exemplo, você está com alguém. Você está experienciando uma quietude maior. E experienciando mais quietude em você. Talvez você também esteja consciente de que está surgindo uma energia da fala de dor. Consequentemente, você está tentando estar, por isso mesmo você está tentando estar consciente do seu silêncio interno. Quando você está consciente do seu silêncio interno, a presença é mais forte. A presença, o poder da presença dessa consciência é mais forte. E então, o desejo de perguntar sobre a dor ou criticar alguém ou usar a fala agressiva em relação a alguém se vai. Ela se dissolve nesse silêncio. Não apenas ela se dissolve naquele silêncio, mas você também fica inteiramente presente naquele silêncio. Você aprecia o silêncio. Você sente alegria naquele silêncio. Você sente vivacidade no silêncio. Você ouve a melodia, a voz do silêncio. Você ouve a voz do silêncio. A voz do silêncio vai ser um silêncio virtuoso. Também está ajudando a sua mente. Você vê, eu não preciso perguntar sobre os problemas da pessoa. Não estou interessado. Eu não estou interessado nessas histórias. Você está tão feliz naquela quietude, naquele silêncio. Você está tão aterrada. Você está sentindo tanta vivacidade, presença naquele silêncio, que todos os aspectos negativos da sua fala, todas essas falas, todas essas 4 formas de fala não virtuosa, não tem significado nenhum nelas, eles não são necessários. Consequentemente, não precisam ser controlados, não é necessário nem tentar. Porque não tem uma semente ali. Quando não tem semente, ela não dá nascimento a nada. Então a semente que torna necessário mentir não está lá. A disciplina ética de não mentir provavelmente nem é mais uma disciplina. Eu não sei como disciplina soa em inglês, mas a gente usa um termo que assim, é uma palavra forte. Tim, algo assim. Ela dá uma sensação de que eu estou aguentando firme. Eu não sei quanto tempo vou aguentar. É algo que envolve um esforço. Então, novamente, a sabedoria, que nesse caso é a sabedoria na fala, as 4 ações não virtuosas, ou as 4 disciplinas éticas, a sabedoria, nesse caso, seria a consciência do silêncio. Em relação ao silêncio, ela se chama a consciência do silêncio. Em relação à fala, se chama consciência do silêncio. Então, a jornada vai ser, em vez de ir lá fora no mundo e ter todas essas regras e sentir que é necessário fazer muitos esforços, se você, em vez disso, faz o caminho interno e tenta descobrir a natureza da sua mente, a natureza de si mesmo,
do seu verdadeiro eu, or your true self-speech, ou a fala do seu verdadeiro eu, que é o silêncio, não há barulhos lá, a pure silence. O silêncio puro. The moment you are aware, no momento em que você está consciente desse silêncio puro dentro de você, pure silence will be what? O que seria o puro silêncio? O silêncio puro não seria só quando você está controlando a fala de dor. O controle é um esforço. O controle não dá acesso a nenhuma pureza em essência. O esforço é um trabalho duro. Quando você está consciente do silêncio interno, se você não conseguir estar consciente do seu silêncio interno, e aí você vai, talvez seja bom você ir para um retiro, sair de perto do barulho das pessoas, ir para um lugar certo, perto do lago, das montanhas, quando você sente algum silêncio da natureza, ou a música da natureza, ou você talvez fica naquele lugar por um período de tempo. E aí você faz essa jornada para dentro, para tentar encontrar o silêncio interno. Quando você verdadeiramente descobre o seu silêncio interno, você está despertando o seu silêncio interno, essas sementes que geram essas falas de dor, essa semente não está mais lá. Ou não é necessário fazer um esforço. Não é uma disciplina esforçada. Faz sentido? So I'm just trying to say, I'm not trying to just talk about the non-virtuous action, then então, bom, eu estou tentando falar não estou falando que é necessário fazer um controle sofrido das não-virtudes. Caso contrário, nesse caso, todo mundo iria parar no inferno. Não é para fazer isso apenas porque, caso contrário, você vai para o inferno. Não. Se a gente age assim, nós não vamos realmente conseguir cuidar das coisas. Então, a mente, por exemplo. One is like always wanting something. Uma das ações negativas da mente é sempre querer algo que os outros têm. Eu quero isso dessa pessoa, eu quero essa outra coisa dessa outra pessoa. Então, basicamente, é se agarrar ao que você sente que falta em você. Se agarrar a algo que tem de outras, que é de outra pessoa. Eu queria ter isso, queria ter aquela casa, queria ter aquele carro, queria ter aquele relacionamento. Essa mente que está se agarrando aos outros. Sempre pensando negativamente sobre alguém. São pensamentos negativos, basicamente. Particularmente pensar negativamente sobre alguém. Quando você pensa negativamente sobre alguém, você apenas não vai apenas... Não é apenas que você vai... Porque você pensou, e aí quando você pensa, algo vai se manifestar externamente. Mas mesmo pensar já tem um poder. Porque se você acredita no poder das preces, da reza, você também deveria acreditar no poder do pensamento negativo. No poder de pensar negativamente sobre alguém. Por que você faz isso? Claro, todas essas coisas são perguntas que as pessoas deveriam se perguntar para si mesmas. Eu tenho certeza, em termos da minha prática, eu sempre faço essas perguntas para mim mesmo. Aqui, bom, eu deveria fazer uma palestra, então tudo o que me resta é falar com vocês. Mas não é, a questão aqui não é eu dizer nada sobre nenhum de vocês.
Eu estou falando sobre a disciplina do budismo, mas no final das coisas, a questão é sempre nós refletirmos sobre nós mesmos. O quanto dessas coisas realmente se aplica a você? Que você está disposto a reconhecer, disposto a aceitar, disposto a sentir a vontade de mudar, mudar por meio da disciplina, nem que seja mudar, até mudar pelo causa do medo. Ok, você olha as consequências, os sofrimentos que vêm por consequência. E o melhor, não mudar por medo. Mudar a partir de dentro. Todas as ações negativas do corpo podem ser mudadas através da consciência do corpo, a consciência de si mesmo. Todas as ações negativas de fala, elas mudam com a consciência do silêncio. Não por causa de um medo conceitual de alguém. Por exemplo, quando você fica com raiva, você grita, mas você não grita com todo mundo. Você seleciona com quem você vai gritar. Parece que você não tem controle, mas na verdade você tem controle. Quem você escolhe? Em primeiro lugar, a razão pela qual você escolhe. Primeiro você quer ter certeza que você está seguro. Então você sabe um pouquinho, você tem um pouco de consciência. E quem você escolhe para você estar seguro? As pessoas que você ama. Porque elas te amam, eles vão te perdoar, eles vão te acomodar, eles vão te ignorar. Não sei o que eles vão fazer, mas você sabe que vai estar tudo bem. Mas isso não justifica que você deveria continuar fazendo isso. Mas na verdade você não quer fazer isso continuamente. Porque você ama essas pessoas. Especialmente você não quer fazer isso porque você ama essas pessoas. Então a última ação, então, são 3 ações de mente também. A última é a negação, negar a verdade, basicamente. A gente pode dizer, tem muitas pessoas que a gente pode dizer, isso não existe, aquilo não existe, essa outra coisa não existe. Uma visão muito nihilista. As deidades não estão lá, os anjos não estão lá, os espíritos e as energias das árvores não estão lá, a sabedoria não está lá, o poder das preces não está lá, tudo é uma invenção humana. O café da manhã está lá, o almoço está lá, meu jantar favorito está lá, deveria estar lá. Resumindo, é meio tolo, assim. Tudo está lá, exceto o que você... Nada está lá, a não ser o que você precisa. Então é um estado de consciência baseado em negação. Particularmente, esse estado de consciência é negar coisas que poderiam ter uma grande potencialidade para o seu desenvolvimento espiritual. O que poderia te ajudar e o que poderia funcionar para você, você nega isso como algo que não existe. Por que alguém faria isso? Bom, eles podem sobreviver sofrendo continuamente. Se o antídoto se manifesta na sua vida, você pode continuar. Talvez você pensaria, eu tenho aqui eu tenho um ano para sofrer. A gente pensa, por que não um pouco mais de tempo, alguns anos? Eu gosto dos sofrimentos que eu estou tendo por esses dias. Se um Deus viesse e dissesse, bom, você tem uma semana e aí você está livre do sofrimento. Aí você pode dizer, não, peraí, eu acabei de começar um relacionamento aqui. Por enquanto eu estou gostando ainda.
E você está comparando com Deus, falar, não, vem comigo. E você diz, eu não sei o que você tem, mas isso aqui por enquanto está legal, está divertido. Então é uma identificação com os sofrimentos. Porque se você acaba negando o que vai te ajudar, você fica mais tempo no samsara, com o sofrimento. Provavelmente esse é o motivo. Então o ego, toda a sabedoria, ela visa cortar a raiz do sofrimento. Todas essas virtudes e métodos, elas são benefícios que suplementam, são meios hábeis que te ajudam a superar o sofrimento. Mas o propósito do ego, ele não aceita nenhuma dessas coisas, porque ele quer continuar sofrendo continuamente. Porque a definição do samsara é possuir o sofrimento que vem como resultado do apego. Então eu preciso me apegar, eu preciso agarrar continuamente para que eu possa sofrer. Porque se eu sofro, eu existo. Se eu parar de sofrer, eu não existo. Esse eu se refere à ignorância, ao ego. Então, quem você é, com quem você está, se você se identifica com o ego, isso é o que a ignorância está fazendo. Ela está tentando proteger o sofrimento por meio do apego às coisas, se identificando com as coisas. Mas se eu me identifico demais com as coisas, essas ações negativas de corpo, fala e mente, elas surgem espontaneamente por causa disso. Porque tem um apego excessivo que vem da identidade de dor. A identidade de dor não consegue se manter dentro de si, ela precisa explodir. Então isso é o que acontece. Acho que eu vou abrir aqui para... Então essas são as 10 disciplinas éticas. No que diz respeito em relação à sabedoria, é importante deixar essa conexão também. E agora eu vou deixar um espaço para as perguntas. Nós temos então um período de perguntas. Aqui aí se tem um microfone ali. Então, alguém tem uma pergunta para o Tenzin Rinpoche? Então, por favor, levante a mão. Você explicou tão bem, Tenzin, que eles nem têm perguntas. Porque agora a questão é que nós temos que nos perguntar a nós mesmos, como você disse, né? Então, acho que todos nós estamos nos questionando. Tem uma pergunta aqui. A pergunta é para que ele fale um pouco mais sobre sabedoria e o que isso significa. Significa ser esperto ou significa algo mais? Então, como eu disse mais cedo, uma definição muito simples de sabedoria seria a consciência do seu próprio eu. Faz sentido? Talvez se você pensar que não tem o seu verdadeiro eu, você pode pensar que tem apenas o seu grande self, o grande eu. Nesse caso seria apenas a autoconsciência. Isso é sabedoria. Quando você está consciente de si mesmo, em um sentido desperto, então você não está se agarrando, você já sabe quem você é. Então você não está se agarrando a nada para com que você possa se identificar. Se você não está se identificando com nada, se não tem nada que você usa como referência para se identificar, não há nenhum motivo para que você se engaje nessas ações não virtuosas de corpo, fala e mente. Faz sentido? Eu sei que você me perguntou sobre a sabedoria, mas são coisas que estão tão conectadas. Dentre essas 10 virtudes e as 10 ações não virtuosas,
Pense em uma delas que é a mais difícil para você. Uma que seja difícil para você. Talvez você possa dizer... eu realmente não minto, mas... às vezes até minto um pouquinho. Então, o que é isso? Mas eu até falei essas coisas que eu não... não é realmente o que eu queria dizer. Mas por que você faz isso? Ou eu estou tentando conseguir algo, eu me identifico com algo, algum objeto externo, riqueza, algo assim. Por que você se agarra tanto a essas coisas? Porque você realmente quer pegar isso, mesmo que alguém não queira te dar. Por que você quer tanto isso? Mesmo que não queiram te dar. O que você está fazendo é você está tentando preencher um senso de eu recebendo isso. Consegui. Então, por um momento é como se a gente se ilumina, assim, como fazer um gol, algo assim. Mas é isso, quanto tempo isso dura? Isso não dura. Talvez você possa fazer isso, porque você vai sentir que, eu consegui, mas nem é você. Se você está desperto dentro de você mesmo, então esse eu menor, esse self menor não tem função. Ele não tem função. É claro que na vida as trocas acontecem. Às vezes até em modelos de negócios, por exemplo. Pode haver negócios mais éticos, por exemplo. Não tem nada errado em ganhar dinheiro, mas no processo, se no processo você está produzindo sofrimento, então tem algo errado. Mas se você está ganhando dinheiro num processo em que todo mundo está se sentindo feliz, não tem nada errado quanto a isso. As trocas financeiras deveriam acontecer, não tem problema. Se você está se comunicando com alguém, se você está tendo uma discussão séria com alguém, aí você está produzindo sofrimento com alguém, você pode estar tentando ajudar alguém, mas aí o que você fica criticando continuamente alguém. Ou tentando controlar alguém. Quando você está tentando controlar alguém, você não se comunica, porque ninguém quer ser controlado. Se alguém está se sentindo controlado, a pessoa não vai te ouvir. Então a razão pela qual nós vamos externamente tentando fazer algo é porque nós estamos realmente nós estamos buscando a nós mesmos. Quando nós temos um senso mais forte de nós mesmos, dentro de nós mesmos, isso é sabedoria. A ideia é que a sabedoria corta a raiz. Nem a compaixão pode cortar a raiz do samsara. O amor não corta a raiz do samsara. Pelo menos as formas mais comuns do que as pessoas acham que é amor. Isso não corta a raiz do samsara. A não ser que a sabedoria seja uma compaixão, um amor integrados com a sabedoria. Isso corta o samsara. A compaixão sozinha não corta a raiz do samsara. Quantas histórias de amor vocês têm, mas que vocês não sentiam nenhum sofrimento aqui na plateia? E quantos de vocês gostam um pouco do sofrimento do relacionamento? Você sente que é algo vivo. Certo? Quando seu marido ou sua esposa não está com nenhum ciúme de você, vai onde você quiser, faz o que você quiser, como você se sente? Você quer que a pessoa... eu quero você com inveja, eu quero você reclamando para eu poder me divertir. O sofrimento cria uma sensação de vivacidade. Mas se há uma sabedoria
que já te deixa vivo, é muito melhor. Sentir uma vivacidade que vem da consciência do que por meio do sofrimento. Mas quando você não está familiarizado, então o sofrimento é bom também. Certo? Quando as pessoas estão, quando uma das pessoas pelo menos está pronta para terminar o relacionamento, aí a outra pessoa para de amar, para de falar, eu realmente te amo. De onde está vindo esse amor? Esse amor não está vindo de um lugar puro. Esse amor está vindo do medo. Mas às vezes a outra pessoa pode até cair nessa. Tudo bem, então. Vamos ver quanto tempo isso dura, né? Mas vamos tentar de novo, então. É o que acontece, né? Ok. Mais perguntas? Sim. Os hindus acreditam que há esse período de trevas, nesse período, que nós estamos agora num período assim. Os budistas têm também uma tabela cronológica disso que nós chamamos de Kali Yuga ou algo assim. E ela pergunta, quando vai terminar? Bom, eu acho que em algum princípio pode ter algo assim, mas não é realmente como pensar em termos de há um fim do sofrimento. No sentido individual, há o fim do sofrimento, a cessação do sofrimento, que é quando a pessoa atinge a liberação. Mas no sentido de Kali Yuga, de que todo o período, de um modo geral, é negativo, bom, esse período pode ser considerado como algo assim, um Kali Yuga. Mas eu particularmente não embarco muito nessas coisas. Eu não penso muito em termos de categorizar nesses termos. Eu acho que a gente deveria deixar o tempo, porque a qualquer momento na nossa vida a potencialidade plena está lá. A gente sempre tem isso. Não importa o quanto você esteja sofrendo ou confuso, ou quanto você esteja fraco, qualquer momento sempre tem uma oportunidade de você superar tudo. Tanto individualmente quanto coletivamente. Então não precisamos nos preocupar com Kali Yuga por agora. Se tem o Kali Yuga, mas por essa razão é o motivo pelo qual nós precisamos nos engajar mais engajados. Ok. Alguma outra pergunta? Obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre doenças mentais. Qual é a sua compreensão das causas das doenças mentais numa perspectiva espiritual? Por exemplo, ela cita o caso de uma bipolaridade, de esquizofrenia. Eu não sou muito familiarizado com as especificidades de cada um desses casos. Mas essas várias questões que são relacionadas com a mente, o que quer que a pessoa esteja experienciando lá dentro, então depende do que é o caso de cada pessoa. Por exemplo, a bipolaridade, eu não sei exatamente o que isso é. Talvez Steve saiba. Bipolar, ok. Então, ok, você tem muitos picos e está muito comunicativo e depois desce muito. Tá, entendi. Bom, qualquer tipo de doença mental
Na nossa tradição, a gente tenta não etiquetar tudo demais. A gente tenta não etiquetar tudo demais. A gente tenta não isolar demais as pessoas. A gente tenta dar-lhes um espaço na sociedade, um lugar na sociedade, um lugar na família, um lugar no coração. Então, basicamente, as experiências, talvez dar mais espaço. Eu realmente não sei muito o que dizer, mas falando de modo geral, eu acho que no Ocidente nós somos muito... A gente foca muito em diagnosticar, isolar, tirar da sociedade. E essas coisas parecem interferir mais, em vez de trazer para dentro. Num certo sentido, todos nós somos bipolares. Às vezes é apenas uma questão de grau. Então ter um pouco mais de compaixão ajuda a ir um pouco além disso. É o que eu sinto. Certo, ok. Última pergunta. A pergunta que está vindo alguém com dificuldade no relacionamento com alguém em processo de recuperação. A pergunta é sobre fronteiras. Como uma pessoa com quem você está sofrendo muito, muito intensamente, é difícil colocar uma barreira em mim para que eu não seja afetado por isso. Então eu gostaria de saber o que você diria no caso de alguém muito próximo de você estar sofrendo muito, como não ser pego por isso. Eu acho que uma coisa eu vou falar de mim mesmo. Quando eu estou numa situação assim, eu tento algumas coisas diferentes. Uma, se eu realmente sinto que eu preciso de uma barreira, estabelecer essa fronteira, eu me distancio um pouco, se isso realmente é o que é necessário, mas encontrar uma maneira segura pela qual eu possa fazer isso. Então, se eu estou tentando ajudar alguém, eu não vou tentar pensar que eu sou inteiramente responsável pelo problema que a pessoa está sofrendo. Então, a pessoa que está sofrendo, eu tento ver o quanto outras pessoas também podem ajudar. Como algum expert pode ajudar. Alguma pessoa mais forte pode ajudar. Então, dá muito espaço para outros nesse processo de ajudar alguém. E aí, com isso, dar um passo atrás e tentar cuidar de si mesmo também. Mas também, muitas vezes, é bom que a gente possa olhar que a maneira pela qual nós criamos muitos problemas é porque nós resistimos às vezes. A gente projeta muitas coisas na outra pessoa. Em relacionamentos longos, por exemplo, a gente já acha que a pessoa já sabe o que ela vai fazer isso, ela não é boa nisso, ela vai criar uma bagunça aqui, vai fazer barulho, vai fazer sujeira, não vai limpar. Tem tantas coisas na nossa mente já. Quando você está com aquela pessoa, todas essas ideias já estão interferindo no seu processo de ajudar alguém, em vez de simplesmente estar lá. Como crianças, por exemplo. As crianças às vezes estão pulando, aí você não tenta controlar. Você encontra o espaço certo para que elas possam pular, para que elas possam enlouquecer. Às vezes você pode tirar uma folga para descansar, mas você sabe que o espaço é grande o suficiente para que elas possam brincar. Se você ficar correndo atrás das crianças em um quarto grande, que é completamente seguro, você vai se drenar completamente. Então, dar algum espaço às vezes para as pessoas, para que as pessoas possam ser loucas. O que quer que elas sejam. E dar aquele espaço. É claro que é mais fácil dizer e é difícil fazer, mas essa é a razão pela qual é importante sentir esse espaço dentro de si mesmo, que é reconhecendo o quanto você projeta nelas.
Eu vou dar um exemplo de um terapeuta, por exemplo. Às vezes um terapeuta ele pode ver um paciente por 5 anos, toda quarta às 11, falando das mesmas questões. No certo sentido, eu posso imaginar que o terapeuta não está mais tão empolgado para ver aquela pessoa quarta-feira às 11 horas. Ai, o que tem hoje? Ai, quarta. Ai, 11 horas. Quando você faz isso, você precisa reconhecer. Se você se sente dessa maneira, você não vai conseguir ajudar. Você não está convidando. Você não está aberto. Você pode deixar o paciente vir, deixar o paciente falar, meditar um pouco na consciência em vez de tentar analisar, tentar consertar e tentar fazer funcionar. A gente às vezes tenta ser meio que um espelho, usar a sabedoria do espelho. A maior parte das mudanças deveria vir a partir deles, não de você. Você tenta muito mais acomodar do que forçá-los em uma direção. Se você tentar forçá-las em uma direção, você está gastando energia. Às vezes, no processo de ajudar alguém, o que a gente tenta fazer, a gente coloca muita energia para forçar uma situação. Tudo que você... Bom, preciso tentar ajudar, então preciso forçar a situação, preciso forçar a pessoa e aí eu consigo ajudar. Então tem mais, você cria mais espaço para você mesmo, para a situação e para outra pessoa. E para que outra pessoa possa pirar um pouco. Certo? Eu acho que isso é mais útil. Quando as pessoas às vezes dizem o espaço cura, o tempo cura, tem uma sabedoria naquilo. Porque o espaço ele é conectado mais de perto com a sabedoria. O espaço basicamente significa que ele permite. O espaço é aquele que permite. Então você permite que alguém enlouqueça um pouco. Você não precisa consertar imediatamente. Você permite que a louça não seja lavada e fique lá na pia e tenha uma boa noite, uma soneca à noite. Minha esposa tem muita dificuldade em deixar isso acontecer. Eu não tenho esse problema. Muito obrigado. Tenzin Rinpoche, muito obrigado por me dar a permissão. Eu tenho algumas louças na pia lá em casa. Agora que você deu permissão, eu não vou tentar. Eu não acho que eu vou consertar hoje à noite. Eu vou dormir bem. Então, muito obrigado por esse grande exemplo de amor, compaixão baseado em sabedoria. Nós nos sentimos não julgados, mas sim lembrados de nos perguntar a nós mesmos essas questões. E, com certeza vocês nos deu um grande espaço para que a gente possa fazer isso. Eu amo que esse espaço seja isso. Essa ideia do espaço é aquilo que permite. É uma bela maneira de reconhecer e pensar que nesse exato momento a gente possa sentir isso e realmente ser livres e realmente perceber esse tipo de sabedoria que vai até a raiz de encerrar o sofrimento. Todos nós buscamos isso. A gente gostaria de reconhecer essa amizade profunda entre Serenity Ridge e a Yoga-ville. A gente sente que quando nós estamos juntos, a gente sente que essa sabedoria que vem do budismo e também essa sabedoria que vem desse professor muito afortunado que é o Tenzin Wangyal Rinpoche. Nós nos sentimos muito abençoados de estar juntos aqui e de receber esse ensinamento que vem da tradição do budismo bom. Gostaria de expressar a nossa gratidão muito profunda por você vir todo ano. Nós sempre aguardamos por esse momento, todo ano.
We would like to ask Nós gostaríamos de perguntar Karunanandaji for token of our appreciation to offer a small, ela citou o nome de uma pessoa que vai levar um pequeno presente. Ela é a diretora da instituição, dos aspectos espirituais da instituição. Nos poucos momentos que nós temos, a gente gostaria de pedir aos nossos lamas respeitados, a gente gostaria de liberar, de deixar ele embora dentro de 5 minutos, porque eles estão no meio de um retiro. A gente gostaria de pedir aos nossos respeitados lamas do Serenity Ridge, que vieram como entendem, que eles pudessem ir ao palco. E eles vão encerrar com uma prece juntos. Is there someone who can remove the microphone? Se tiver alguém que pode tirar o microfone dali. Yes, please go. Yes. Swamijis of Yogaville, please come up. Swami, eu não entendi o sobrenome de Yogaville, ela também está convidada a ir ao palco. Yes, but certainly either way. You may be seated. We'll just close with a prayer that may be the slokas appropriate to tonight's topic. And after the prayers, kindly help us to put away the chairs, which will be over there. Por favor, nos ajude a colocar as cadeiras para lá. Rinpoche had a... Oh, yes, okay. No, we still have him. Não, ele está aqui. Asato ma sakamaye, tamasho ma jyotirgamaye, mrityo mahamritam gamaye. Lead us from unreal to real, lead us from darkness to the light, lead us from the fear of death to the age of immortality. Om Shanti Shanti Shanti. Kayena vacha manasendriyeva bhujat manava prakrite svabhavat. Karomi anyat sakalam parasmai guru varayeti samapayami. Whatever actions I may perform,
impelled by the forces of nature, by body, word, mind, senses, intellect, soul, I offer to the feet of my Sakurudev. Karacharana Kritamba, Kayajam Kama Jamba, Shravanana Yana Jamba, Manasamba Paradam, Vihitamba, Vihitamba, Savame Lakshamasra, Jaya Jaya Karunakte, Shri Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho. Please forgive me all my mistakes, Lord, made by my hands, feet, my body, or karma, by my speech, ears, by my mind, by intent or through neglect, Lord. May all glory be unto Thee, Lord, sacred ocean of mercy. Loka samasta sukhino bhavantu. May the entire universe be filled with peace and joy, love and light. And may that light of truth overcome all darkness. Victory to light. Jai Shri Sakuru Maharaj Ki Jai. Victory to the inner divine light, and gratitude to all saints, sages and teachers. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. That's it. And thank you again, Tenzin Rinpoche. Om Shanti.